Shalom, tudo bom? Muito bom falar com vocês novamente. Aqui estamos no nosso grupo de estudos judaico-messiânico Teshuvah Torá para mais um vídeo da nossa coletânea de vídeos de estudos. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto que é a base do judaísmo, os mandamentos da Torá. Esse é o nosso assunto de hoje, é um assunto que vamos tratar de toda a sua essência. A Torá tem quantos mandamentos? Quais são os mandamentos? Como vamos descrevê-los? Existem mais do que apenas aqueles? Será que não tem mandamentos que foram acrescentados à Torá? Tudo isso vamos falar aqui hoje nesse estudo. Como sempre, de praxe, antes de iniciarmos o nosso estudo, é sempre importante a gente frisar o cuidado para com o próximo, o cuidado com o nosso irmão. Não tem sido assim, não tem sido diferente, desde o princípio dos nossos estudos, desde o princípio das nossas gravações. Sempre trazemos uma pequena reflexão, mostrando a importância de amarmos uns aos outros e apoiarmos uns aos outros, segundo, é claro, a nossa condição, segundo, é claro, a nossa disponibilidade. Eu sempre digo para todos que um corpo ele não é constituído apenas de cabeça. Ele tem braços, direito, esquerdo, pernas, direita, esquerda, olhos, direito, esquerdo, ouvidos, direito e esquerdo, uma boca e um nariz. É importante entendermos que cada parte do nosso corpo ela é fundamental. Não existe uma parte mais importante que outra. Não existe. Todas trabalham em conjunto. E assim não é diferente numa comunidade. A comunidade ela é constituída por diversos irmãos, de diversas condições, pensamentos. Então não existe um único padrão dentro de uma comunidade. Temos irmãos que são mais mansos, outros são mais bravos, outros são mais amorosos, outros são mais secos. E assim vamos encontrar numa comunidade todo tipo de pessoa, toda forma de pensar. Claro que encontramos dentro deste conceito de comunidade alguém parecido conosco, afinidades, vamos encontrar sim, de fato. Porém, ninguém é superior a ninguém e ninguém é inferior a ninguém. É importante que tenhamos em nossas mentes a preocupação de estarmos sempre apoiando uns aos outros. Temos um exemplo claro, uma construção, um edifício, pilares. São colunas que dão a sustentabilidade. E tem construções que trabalham com 5, 6, 10, 20, dependendo do tamanho da construção, existem diversos pilares. E cada uma, ela atende uma parte, né? Ela é construída para sustentar um bloco, né, de concreto, um bloco de material. E aí, uma não substitui a outra. Se houver uma ruptura naquele pilar, naquela coluna, a tendência é que toda a estrutura fique danificada por conta de uma única coluna. E aí o peso cai todo para um lado, acontece o desmoronamento da obra. E dentro de uma comunidade não é diferente. Temos pessoas que necessitam de outras. Então, irmãos,
é importante que possamos juntos caminharmos, sempre unidos, tentando, claro, na medida do seu possível, da sua disponibilidade, das suas condições, seja ela qual for, ajudar o seu irmão, o seu próximo, pois não sabemos o dia de amanhã e às vezes aquele quem ajudamos hoje pode nos ajudar amanhã. E estaremos sempre nessa roda, um apoiando o outro. E assim, uma comunidade consegue sobreviver. Se deixarmos a inveja, a cobiça, a ambição, né, a prepotência, todo esse sentimento nos dominar, acontecerá o quê? O rompimento entre pessoas. Ou seja, eu acabo me distanciando do meu irmão, porque eu já não me adapto, já não tenho muita afinidade com ele, já não gosto dele. Então, eu alimento este sentimento e aí, quando eu vejo, estou afastado dele. E às vezes ele está precisando de uma ajuda, mas eu, com a minha arrogância, minha prepotência, né, com a minha soberba, eu acabo deixando ele cair. E aí, quando eu vejo, é assim, eu com ele, outro comigo, e quando eu vejo, já está toda a comunidade destruída. Então, irmãos, que possamos juntos sermos o pilar dessa comunidade, que possamos juntos estarmos unidos em prol do crescimento do reino eterno, pois a obra não é nossa. Lembremos sempre, a obra é de Hashem. Ele é o dono da obra. Nós somos apenas os operários. Nós fazemos a obra acontecer. E como toda boa obra, se o operário não colabora de forma na qual o seu dono da obra não concorde, o que o dono faz? Ele retira aquele operário e coloca outro. Mas a obra sempre existirá. Amém? Então que possamos sempre estarmos unidos em prol da obra do reino, pois a obra não é nossa, é do nosso Deus, do nosso Todo-Poderoso, Eterno Adonai. Amém e amém. Pois bem, vamos iniciar então o nosso estudo, o estudo que vamos falar sobre os mandamentos contidos na Torá. Para iniciar, fazer uma leitura de Deuteronômio, capítulo 30, versos 11 ao 16. E ele diz assim: porque este mandamento que te ordeno neste momento não é exagerado nem insuportável para ti, tampouco está fora do teu alcance. Ele não está nas regiões celestiais para que possa questionar quem subiria por nós até o céu para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que possamos compreender e colocá-lo em prática. Também não está além do mar, de modo que fiques alegando quem atravessaria o mar por nós para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que o possamos compreender e colocá-lo em prática. Nada disso. Eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de assimilar. Está na tua boca e no teu coração. Por isso poderás obedecê-la e vivenciá-la em teu dia a dia. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Adonai, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescereis em número, e o Eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Amém. Amém. Pois bem, os mandamentos que existem na nossa Torá,
dentro do Pentateuco de Moshe, eles foram constituídos ao longo de muito tempo. Desde o primeiro momento, desde a criação do homem, de tudo, de toda a obra que o Eterno criou, lá em Gênesis capítulo 1, nós vemos que o Eterno ele vem nos dando ensinamentos, vem nos dando mandamentos, que de leve, formos analisar, são os mandamentos da Torá. E com isso, nós vamos, cada dia que passa, aprendendo um novo mandamento, uma nova determinação dada por Hashem, e com isso vamos adquirindo conhecimento maior e buscando o quê? Uma plenitude na nossa comunhão com Deus. O mandamento, ele não é para nos deixar, para nos santificar a ponto de sermos salvos, né? Se vamos morrer ou não vamos morrer. Não. O mandamento, ele tem como finalidade nos aproximar de Hashem e estreitarmos a nossa relação com Deus. Quando a gente busca ter uma afinidade com Deus, Ele nos concede maravilhas, bênçãos. Ele está sempre apto a nos abençoar, pois nós nos fortalecemos e nos conduzimos a obedecê-lo, né? Lembramos sempre, todo mundo já foi criança, e quando todos obedeciam seus pais, os pais, ele sempre foi, em sua maioria, né? Aqueles que puderam, os pais, mediante o cumprimento das normas que dava-se aos filhos, os pais presenteavam seus filhos, né? Pelo bom comportamento, pela forma correta de viver, de ser, enfim. Servia como um estímulo para nossas vidas, né? Quem já foi filho sabe, quem é pai e procede de igual forma, sabe como é. Portanto, Deus não seria diferente. O Eterno, quando Ele vê que nós nos incentivamos a viver segundo a Torá, nós automaticamente estamos buscando o quê? Uma relação estreita com Ele, uma comunhão maior com Ele. E aí, quando nós fazemos isso, nós automaticamente ganhamos galardões, méritos dados por Hashem, para que possamos ter uma vida cada vez mais entrosada com Ele. Ou seja, quanto mais você faz, mais você recebe e mais estímulo você tem para continuar cumprindo, continuar seguindo e obedecendo. Amém? Então, a Torá, ela foi, de um modo gradual, completada, e um rabino, o acróstimo do nome dele é Rambam, significa Rabino Moshe Ben Maimon. Ele nasceu em 1138 e faleceu em 1204. Ele nasceu em Córdoba e faleceu no Cairo. Esse rabino, ele estudava muito a Torá, ele buscava estar sempre com seu conhecimento em dia. Ele, além de ser rabino, ele tinha outras funções, outras profissões que ele foi galgando com o tempo, né? Ele era filósofo, era médico, dentre outras. E esse rabino, ele escreveu alguns livros, e dentre os livros, ele escreveu Sefer HaMitzvot, que significa Livro dos Mandamentos. Neste livro, ele, de um modo bem detalhista, ele começou a buscar todos os mandamentos que continham na Torá. E foi escrevendo um a um neste livro, gerando um compêndio de mandamentos, aonde eles se totalizaram em 613 mandamentos. Portanto, nós temos 613 mandamentos contidos na Torá para serem obedecidos. Porém, poderia muito agora alguém me dizer, mas, irmão, 613 mandamentos é muita coisa. Verdade, 613 é um número bastante elevado de mandamentos. Só que desses 613 mandamentos, nós temos alguns
subgrupos. E esses subgrupos é o que vamos definir agora. Existem duas categorias de mandamento. Aquelas que diz faça, tase em hebraico, né? E aquelas que dizem lo tase, não faça. Esses dois subgrupos, né, essas duas categorias, vamos dizer assim, são mandamentos onde o Eterno ele diz assim, ó, faça tzitzit para vocês, homens, filhos de Israel. Ele diz também em mandamentos, no caso, no período de Nidá, no período de menstruação da mulher, ele diz, não tenha relações sexuais nesse período. Olha só, uma é faça, outra é não faça. Veja, existem os chamados mandamentos positivos, que são os que a gente chamamos de tase, faça, e eles são 248 mandamentos. Se formos analisar esse número, 248 mandamentos, podemos tentar trazer para a nossa mente o quê? 248 é o mesmo número de órgãos e ossos contido no corpo humano. Então podemos dizer que a cada órgão, a cada osso contido no nosso corpo humano, ele está dizendo, faça o mandamento. E aí, nós temos 248 mandamentos positivos, aonde nesses 248 mandamentos, alguns são para mulheres, outros para homens, outros para sacerdotes, juízes, e assim dividido por subgrupos, né? Existem categorias onde são para ser cumpridos alguns mandamentos. Então, quando o Eterno ele nos dá o mandamento, que é para que nós façamos, neste mandamento, ele pode ser para a mulher, para o homem, para serem realizados dentro das terras de Israel, né? É o que falamos mandamentos de Eretz Israel, aonde só podem ser realizados dentro do território de Israel. Fora, quando se encontra em diáspora, não precisa ser realizado. Existe um mandamento que é para ser feito dentro do Beit HaMikdash, ou seja, dentro do templo, né, do Sinédrio, aonde realizava-se, por exemplo, os holocaustos, né, as ofertas a Deus. Ali existiam mandamentos que eram só para ser cumpridos ali dentro. Mas, no ano 70, após Yeshua, no ano 70, quando houve a queda do templo, houve-se o quê? Quando se quebrou, quando se destruíram o templo, ali naquele momento foi feito o quê? Uma pausa. Todos os mandamentos que eram cumpridos dentro do templo, eles automaticamente não precisariam ser cumpridos, porque não existia templo mais. Ah, mas a sinagoga? Não. A sinagoga, ela não é um templo. Tanto é que não se faz oferta de sacrifício, animais, cereais, nada disso. A sinagoga é um local onde começou o quê? O costume de se reunir para fazer orações, para prestar o seu culto a Deus de um modo mais simplificado, onde você ali teriam bênçãos, orações, cânticos, e ali você fazia o quê? Você entoava para Deus, você fazia o seu serviço de adoração a Deus, nas condições que se limitavam à sinagoga, e aí você faria o seu trabalho, né, na sua parte, diante de Hashem. Quando se precisava ir ao templo, pois na época de Yeshua já existiam sinagogas,
mas ainda existia o templo, pois Yeshua, o ministério dele foi de 3 anos. Então, quando foi com 33 anos aproximadamente, Yeshua veio ao sacrifício, né, crucificado, foi preso no madeiro e ascendeu aos céus. E aí, ou seja, neste período ainda tinha sinagoga e ainda tinha templo. O que ocorre é que, quando houve a invasão romana, no ano 70, que destruiu muitas casas e locais de adoração a Deus, de culto, serviço, onde houveram muitas invasões. Aí, nesse período, quando se destruiu o templo, que foi no ano 70, aí sim ficou só restrito o serviço dentro das sinagogas. Era o local onde os nossos irmãos Yehudim, né, os judeus, os hebreus, eles se reuniam para adorar a Deus, prestar o seu serviço, o seu culto e fazer o seu papel diante de Hashem. Então, existem mandamentos separados para cada categoria, né, para cada subgrupo. E quando nós falamos do que não é para fazer, né, lotase, não faça, nós temos ali num total de 365 mandamentos. Ou seja, é um mandamento referente a um dia do ano, no ano civil, né, no ano calendário civil. 365 dias. Então, nós temos uma equiparação. Um mandamento por dia para não fazer, lotase. E um mandamento com referência a um órgão do corpo humano, dizendo para fazer. Né? Interessante que essa análise, né, ficou bem fácil de gravar, mas, volto a dizer, repito, que não é 365 mandamentos que todos têm que fazer, né, porque tem mandamentos que são para serem subgrupos. Né? Cada subgrupo tem a sua classificação e os seus mandamentos diretos. Então, vamos lá. Segundo um entendimento padrão dentro do judaísmo, dentre os 375 mandamentos, não faça, 77 são propícios para serem cumpridos nos dias de hoje. Ou seja, dos 365 mandamentos, como eu acabei de falar, não faça, lotase, apenas 77 mandamentos, aproximadamente, segundo os rabinos, apenas 77 mandamentos é que estão acessíveis hoje. Ou seja, hoje não daríamos para cumprir os 365. Então, hoje nós temos 77 mandamentos para serem cumpridos aproximadamente, né, dentro dos 365. Não faça, ou seja, lotase. Ok? E aí, dentro dos 248 mandamentos, aqueles que diz tase, faça, que são 248 referente aos órgãos do corpo humano, né? Desses 248, apenas 194 estão acessíveis nos dias de hoje. Então vamos lá. Resumindo esse pedaço, nós temos hoje 77 mandamentos dizendo para que nós não façamos, ou seja, lotase. E 194 mandamentos hoje dizendo para que nós façamos, ou seja, tase. Ok? Então, como eu falei, não são 613 hoje, são menos. Né? Então, podemos entender que o tempo hoje não é propício para todos os mandamentos constituídos na Torá. Isso é importante a gente gravar. Sigamos. Como eu disse, dos 613 mandamentos, temos mandamentos para o homem, para a mulher,
o sacerdote, para juízes, para serem aplicados dentro das terras de Israel, para o Beit HaMikdash, o grande templo, o tabernáculo. Quando guardamos os 248 mandamentos positivos da AC, estamos fazendo por amor. Esse ato de exercer, de cumprir e obedecer os mandamentos que está dizendo para fazer, os mandamentos positivos, por ser feito por amor, nós temos um nome que se dá para esses mandamentos, para esse cumprimento. E ele é Ahavat Hashem. Ahavat Hashem. Ou seja, amor a Deus, né? Amor ao Eterno. Agora, quando nós cumprimos os mandamentos, que são os chamados mandamentos negativos, né? Lo ta'aseh, existe uma nomenclatura para esse cumprimento, para esse exercício. Essa nomenclatura é Irat Hashem. Irat Hashem, ou seja, temor a Deus. É entendível, por quê? Quando você faz um mandamento que ele diz faça, e você o cumpre com mais, vamos dizer, com mais alegria, com mais entendimento, você gera o quê? A sensação de prazer, né? Estar fazendo aquele mandamento. Por exemplo, todo homem, cabe ao homem o quê? O cumprimento da mitzvah, das franjas, né? Tzitzit, é um mandamento simples, algo que não tem mistério. É você vestir uma blusa que nos seus 4 cantos contém o quê? Franjas, fios, aonde representam os mandamentos de Hashem. E aí o homem faz aquilo ali com uma naturalidade, né? Com muito prazer. Ele vai lá, entoa a bênção, veste o tzitzit, coloca, e ele anda na rua feliz da vida. Isso mostra o quê? Amor pelo mandamento. Então ele gera o quê? Uma sensação de prazer, um sentimento de alegria em estar cumprindo aquele mandamento. E aí, quando você age dessa forma, você gera o quê? Uma Ahavat Hashem. Você gera um amor por Deus através do cumprimento deste mandamento que é prazeroso para você. Já quando nós cumprimos o mandamento, aonde ele diz não faça, às vezes esse não fazer, esse cumprimento, né? Isso gera na nossa alma um sacrifício, né? Por exemplo, uma pessoa que se converte a Hashem, ele busca viver a Torá, mas antes dele ser uma pessoa convertida, né? Ele vivia de modo, às vezes, pagão, vivia sem a lei do Eterno, sem a Torá, e aí ele tinha o prazer de comer carnes de alimentos impuros, né? Não kasher, e dentre eles o porco. E aí você vai lá, essa pessoa se converte a Hashem, e um dos mandamentos que ele aprende é que não se deve comer carne de animais impuros, ou seja, não kasher. E aí, olha só, o cara por longos anos ele comia derivados de porco, né, linguiça, etc. E aí chega nesse momento, ele para dar aquele choque e fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Poxa, eu gosto tanto, que o Eterno nos livre, né? Eu gosto tanto daquela linguiça, daquele camarão, daquele crustáceo. O que eu faço agora, meu Deus? Eu amo comida. Aí começa a gerar o que na mente dele? O medo de não fazer, de não cumprir o mandamento, de não obedecer o que o Eterno nos diz.
E ele começa a gerar na sua vida, na sua mente, né, aquela ideia de quê? De punição. Mas se eu comer, o Eterno vai me punir. Se eu comer, o Eterno vai me condenar. Enfim, começa a gerar um pensamento de julgamento da parte do Eterno sobre a vida dele. E aí, esse convertido, ele começa a ter mais medo de sofrer uma punição do Eterno. Então ele começa a não fazer essas coisas, né? A obedecer o mandamento de não fazer, pois no coração dele tem o temor de andar contra as leis do Eterno e o medo de ser punido por isso. Então gera na mente dele, no coração dele, o quê? Irat Hashem, ou seja, temor a Deus. Ele começa a cumprir o mandamento no sentido de que, com medo de não ser punido. Isso é claro, no início. Porque no início tudo ainda está novidade na vida da pessoa, né? Do Kadosh, como falamos, do convertido. E ele começa a viver aquilo tudo que é novidade para ele. Então, ao mesmo que se você pegar um bebê, vai alimentar o bebê, primeiro você alimenta com o quê? Com alimentos líquidos, depois pastosos, depois sólidos, até chegar o momento que ele por si só já consegue separar o alimento, né? Então, no início, você não pode chegar e empurrar tudo de uma vez e a pessoa não vai conseguir assimilar esses mandamentos, todo esse cumprimento, toda essa ordenança. E aí você pode acabar até trazendo condenação para a vida dela, pois com medo de não conseguir cumprir, a pessoa acaba não fazendo nada, ou até mesmo por achar que é excesso, né? A pessoa acha que é excesso, meu Deus, é tanta lei para tudo, tô fora, nunca vivi assim e estou até hoje aqui, bum, aí pronto, desanda. Então, é importante que seja tudo gradual. Não adianta querer cumprir todos os mandamentos da noite para o dia, né? Eu me converti ao judaísmo, então eu tenho que botar tzitzit, tenho que colocar talit, tenho que colocar tefilim, no caso do homem, eu tenho que deixar a barba crescer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E aí ele vai querer fazer tudo. E acaba que tudo aquilo ali não tem sentido algum na vida dele. Poxa, cumprir mandamento não é uma questão física, não é somente cumprir por cumprir. Não, é muito mais além. Cumprir mandamentos é você se entregar a Deus e querer buscar uma intimidade com Ele, buscar uma comunhão plena com Ele. Então, cumprir mandamentos é o quê? É tentar uma aproximação melhor. Podemos dizer até que cumprir mandamentos é igual a um casamento. A pessoa, né, o casal, ele começa a se relacionar como, primeiro, são amigos, essa amizade vai gerando um sentimento maior, esse sentimento vai gerando um relacionamento mais íntimo, a pessoa busca primeiro, é claro, conhecer, namorar, noivar, aí casa. Quando ele casa, ele já está inteiramente entendendo que ele buscou e aceitou e, principalmente, decidiu viver em comunhão com esta pessoa, quem ele escolheu e quem ela escolheu, para viver o resto das suas vidas evoluindo juntos, lutando juntos, buscando uma intimidade plena. Assim é a nossa relação com Deus. Nós buscamos uma intimidade plena através de quê? De cumprir os mandamentos. Aquilo que Ele deixou para a gente, para que possamos aprender, entender e, principalmente, vivermos. Pois não adianta compreender, entender, conhecer e não cumprir. De que adianta? De nada. Pois eu conheço, eu entendo, eu aprendi sobre, mas não cumpro, eu sou uma pessoa, como eu posso falar, desobediente. Então, a desobediência não pertence a Hashem. Um homem desobediente, ele está andando contra a vontade de Hashem. Então,
é importante que possamos colocar cada mandamento em nossas vidas de modo gradual e principalmente tendo a consciência da importância de viver este mandamento. Portanto, quando uma pessoa ela vive o mandamento negativo, né, luta a ser, ela está gerando inicialmente no seu coração um temor a Deus, pois o medo de ser punido faz com que ela faça o quê? Obedeça aquele mandamento que diz para não fazer, lutar a ser. Né? E aí gera Irat Hashem, né, o temor a Deus. É importante que entendamos isso. O mandamento, por si só, ele não vai dar fruto. O fruto é cumprir o mandamento, é viver uma vida verdadeira, pois eu conheci pessoas que entendiam ou até conheciam plenamente as leis, mas inventavam desculpas para descumprir. Né? Eu tive o desprazer de ver isso. E isso foi um ensinamento na minha vida. Pois eu vi que a pessoa entendia, conhecia, até às vezes ensinava, mas ela mesma não cumpria. E aí eu te pergunto, aonde que o Eterno está vendo isso? Aonde que ele vai aceitar desta pessoa, vai reconhecer uma relação boa com essa pessoa? Se essa pessoa não cumpre, poxa, antes que nós aprendamos para ensinar, temos que aprender para viver. Aí sim, você automaticamente ensinará, pois a minha vida é o exemplo para os meus filhos. Então, se eu tenho um bom exemplo a dar, os meus filhos seguirão conforme eu vivo e não conforme eu ensino. Né? Aquela velha história que os antigos falavam, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não tem cabimento, pois o cumprimento dos mandamentos começa com o exemplo que nós damos. Então, se vivemos os mandamentos, se cumprimos os mandamentos, automaticamente os nossos filhos, netos, irmãos, esposa, enfim, todos os nossos parentes consanguíneos e parentes distantes, eles virão na nossa vida um exemplo de uma pessoa que busca ter intimidade com Hashem. Amém? Então, prossigamos o nosso estudo, né, que é muito importante, e eu acho esse estudo maravilhoso. Além dos 613 mandamentos, na Bíblia, nós temos também os chamados 10 mandamentos, que o nosso Rabino Moisés, né, Moshe Rabbeinu, ele recebeu do Eterno lá no monte. Esses 10 mandamentos, na verdade, o termo correto são os 10 pronunciamentos, ou seja, 10 pronunciamentos que o Eterno falou para o povo. Né? Então, ou seja, o Eterno chama Moisés ao monte e lá no monte ele dá uma tábua com 10 pronunciamentos. Esses 10 pronunciamentos, na verdade, são uma espécie de resumo dos 613. Pois se você começa a buscar os 10 pronunciamentos, começa a obedecer os 10 pronunciamentos, automaticamente você estará apto a cumprir os restantes. Como os sábios dizem, um mandamento chama outro e um abismo chama outro. Então, se nós buscamos cumprir pelo menos os 10 pronunciamentos, estaremos o quê? Caminhando no sentido de completarmos os 613, né? Vamos falar assim, os 613 mandamentos contidos na Torá. E aí é importante a gente entender muito bem sobre esses 10 pronunciamentos. E eu vou trazer para vocês aqui a ordem
dos 10 pronunciamentos contidos na Torá. E eles são assim. Por que eu estou falando isso? Porque existe um detalhe. Em algumas Bíblias de origem católica, ou até mesmo de origem cristã protestante, ele meio que diminui alguns mandamentos. Ele tira uns e coloca outros, ou até mesmo tira uma posição. E é importante que os 10 mandamentos estão na posição na qual temos que cumprir. Você não pode colocar o primeiro mandamento como sendo o último. Não. Nem o segundo como sendo o primeiro. De fato, se entendermos que todos os pronunciamentos que aqui constam, nós buscarmos cumpri-los na sua essência, segundo a sua ordem, estaremos cumprindo a Torá, aquela tábua da lei que o Eterno nos deu, através de Moshe Rabbeinu, lá no monte. Então vamos lá. A ordem é o seguinte. Primeiro mandamento, eu sou o Senhor seu Deus, creia em Deus. Segundo mandamento, não tenha outros deuses ou ídolos. Terceiro mandamento, não mencione o nome de Deus em vão. O quarto mandamento, guarde o Shabat. O quinto mandamento, honre seu pai e sua mãe. O sexto mandamento, pronunciamento, não cometa assassinato. O sétimo pronunciamento, não cometa adultério. O oitavo pronunciamento, não roube ou sequestre. O nono pronunciamento, não dê falso testemunho. E o 10º e último pronunciamento, não cobice ou não tenha inveja do que pertence ao seu próximo. Vejamos, a Torá ela nos dá 10 pronunciamentos, onde esses 10 pronunciamentos ele foi dito, como nós interpretamos, ele foi dito da própria boca de Hashem, né, para Moshe Rabbeinu e todo o povo que estava ali presente. Lembrando que ali não tinha somente Israel, não. Ali era Israel e mais 70 nações, pois foram 70 anciãos representando cada nação junto a Moshe Rabbeinu a ouvir e receber a Torá. Portanto, as tábuas da lei, os 10 pronunciamentos, ele é para todos os seres humanos e não somente para Israel. Amém? E aí, seguindo essa mesma visão, esse mesmo pensamento, nós temos na literatura ortodoxa uma questão muito interessante. A ortodoxia, ela ensina que a pessoa não precisa se converter ao judaísmo para cumprir e obedecer às leis de Deus. Não. Eles ensinam que a pessoa precisa somente reconhecer Hashem como sendo o único Deus. E, com isso, foi ensinado, foi passado uma relação de 7 leis, chamadas leis noéticas, onde essas leis elas são, segundo a ortodoxia, dirigidas exclusivamente para o cumprimento daqueles que buscam viver segundo a Torá, né, reconhecendo o Deus de Israel, mas que não são convertidos ao judaísmo. Essas 7 leis noéticas em referência a Noé, pois Noé, ele não era um judeu, né? Ele foi, o Eterno o chamou para uma missão
e ele cumpriu a sua missão, né? A Arca de Noé, aonde teve o dilúvio, tudo aquilo que nós sabemos conforme está escrito em Gênesis. E aí, essas 7 leis noéticas, como assim foi determinadas, são para aqueles que não fizeram a conversão. Porque para a ortodoxia, a conversão ao judaísmo, ela é um processo onde você precisa estudar a Torá durante um período, dentro de uma escola rabínica, de uma escola onde vai te conduzir à conversão. Você tem que se apresentar a um Beit Din, se apresentar a tipo uma bancada avaliadora, onde vão te avaliar se você realmente está apto a se converter, né? A entrar para a conversão do judaísmo, a se tornar um judeu. Só que esse protocolo, né, não é um protocolo que está na Bíblia. Esse protocolo é interessante? Ok, é interessante. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a lei tanto é para o da casa, né, o hebreu, quanto para o estrangeiro. Então, a mesma lei que rege o hebreu, ele rege também o estrangeiro, a que deseja viver junto com Hashem. Então, uma pessoa que da noite para o dia vivia uma vida pagã, adorando deuses, tendo ídolos, e de repente ele tem um encontro com Hashem e conhece a Torá, e aí ele deseja de modo impulsivo viver segundo a Torá de Hashem, e ele começa o quê? Começa a buscar, começa a estudar, começa a querer viver os mandamentos. Tudo aquilo que um hebreu vive, esse goi, ele deseja e começa a viver. Pois a Bíblia está acessível a todos. Então, se você busca, estuda, você tem direito a aprender e a viver. E aí, essa pessoa, ela não é inserida. Essa pessoa que busca tanto, que deseja cumprir, às vezes até cumpre mais do que muitos que são oriundos de Israel, originalmente, oficialmente, nascido em Israel, ou que seja filho da genealogia hebreia. Aí eu pergunto, será que esse goi que passou a adorar a Deus, achando como seu único Deus, reconhecendo a Torá, todos os ensinamentos dados pela Bíblia, ele não é inserido no povo de Deus? Só por causa que ele não passou por um protocolo que, podemos dizer até que não é um protocolo acessível a todo mundo, pois não são todos os lugares no mundo que temos Beit Din, né? Bancada para fazer conversão. São locais específicos. Às vezes você precisa sair do Brasil para ir para os Estados Unidos fazer uma conversão, ou ir para Israel fazer a conversão. Poxa, uma pessoa que não tem condições financeiras, mas deseja viver a Torá, viver dentro do povo de Israel, essa pessoa não pode, só porque ela não tem condições de ir a Israel, ou a outro lugar que possa ter o processo de conversão. Estamos o quê? Estamos afastando as pessoas de Deus com esses protocolos? Então, uma pessoa, no meu entender, uma pessoa que busca Hashem e deseja viver, ele automaticamente é inserido no povo de Deus. E a Bíblia diz isso, que a lei não é só para o judeu, só para o hebreu, mas também para o estrangeiro, que assim deseja. Portanto, essas 7 leis noéticas, no meu ponto de vista, são leis até interessantes. É interessante, podemos entender e estudar, sim, mas não querer separar as leis noéticas como sendo para um grupo
havendo o quê? Uma separação, onde estaremos fazendo acepção de pessoas, né? Pois, se você for analisar, uma pessoa que é chamada como um Binei Noah, né, filho de Noé, assim como é definido, ele é tratado como uma subclasse. Ele não é tratado como um filho de Deus, como um membro participante do judaísmo. Não, não é tratado. Ele é tratado como uma pessoa que não é judeu, mas quer chegar próximo dos conhecimentos judaicos. Isso, para mim, é uma forma de querer separar, de querer até fazer uma prática que eu não concordo. Particularmente falando, eu, Odélio dos Santos Neto, não concordo. Então, eu vejo como esse objetivo de separar, não vejo com bons olhos. Mas é importante a gente entender e conhecer quais são as 7 leis noéticas que, assim, a ortodoxia ela ensina como sendo para aqueles que não são de Israel. E as 7 leis são o seguinte: acredite em Deus, não sirva a ídolos, não blasfeme, não roube, não mate, não cometa adultério, cumpra as leis do país, não coma um membro de um animal vivo e não seja cruel com os animais. Bem, se analisarmos bem essas 7 leis noéticas, elas estão praticamente iguais aos 10 pronunciamentos contidos na Tábua da Lei, que, em consequência, está inserido nos 613 mandamentos contidos na Torá. Então eu pergunto para você, amado irmão, por que eu vou cumprir 7 mandamentos que são designados para uma classe de pessoas que são julgados como não convertidos, mas que desejam viver uma vida com Hashem? Se eu tenho acessível a mim, né, vamos falar assim, de uma forma integral, se eu tenho acessível a mim, através das Escrituras, as 613 mandamentos, aonde eu posso cumpri-los, pois o Eterno diz que todos os mandamentos são para os nativos, quanto para os estrangeiros. Então, irmãos, eu não consigo fazer essa separação. Inclusive, eu não incentivo fazer essa separação. Você deseja cumprir a Torá? Cumpra a Torá. Pois a Torá é de Hashem para nós, homens, seres humanos. Então, se todos nós estamos na categoria de seres humanos, estamos acessíveis à Torá. Então, meus amigos, vivamos segundo a Torá, sim, sem distinguir, sem separar, sem fazer acepção. Amém? Então, vamos continuar nosso estudo agora num segundo ponto de vista. Como todos bem sabem, somos judeus messiânicos, crentes em Yeshua HaMashiach, crentes em Yeshua sendo o Messias de Israel, conforme está escrito e anunciado pelos profetas de Israel. Portanto, é importante entendermos o que a Brit Hadashah ela nos traz como ponto de vista e nos traz como clareza sobre o conceito de mandamentos. Então, a segunda parte agora será sobre os mandamentos segundo a Brit Hadashah, ou seja, o Novo Testamento ou Nova Aliança, como alguns conhecem. Amém? Vamos seguir? Só um minutinho.